sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Espírito Santo. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nada mais gratificante para nós começarmos esse programa ouvindo esse louvor maravilhoso. Louvado seja Deus. Muito boa noite e a paz do Senhor Jesus, meu amigo e irmãos que estão conectados conosco nesta noite, nesse programa aqui que chama-se Conte Sua História. E hoje é com muita alegria que nós recebemos a cantora Cirleia Arcanja, aqui do meu lado direito, e do meu lado esquerdo, a Elis Rodrigues, ou Elisângela Rodrigues, psicanalista e master coach. Hoje nós vamos bater um papo aqui entre nós três, e eu quero começar ouvindo da Cirleia, né, que hoje está dando o ar da graça pela primeira vez aqui no estúdio da TV Linhares. Eu quero ouvir da Cirleia um momento da sua vida, e eu estou sabendo que hoje é aniversário do filho dela, caçula, que está fazendo 17 aninhos, e ela tem algo para contar para nós a respeito desse filhote. Amém? Verdade. Amém, a paz do Senhor a todos, boa noite. Com muita alegria que eu estou aqui hoje na TV Linhares, participando, né, desse programa. Estou muito grata a Deus por isso. Eu costumo dizer que a minha história é uma história de superação. Eu creio que muitas pessoas têm história de superação para contar. E a minha, se eu for contar a minha história, minha amiga, tem muita história para contar, tem muitas bênçãos para contar, porque o Deus no qual nós servimos, Ele é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que todos os dias Ele nos dá experiências para contar do que Ele faz nas nossas vidas. Né? E, como você disse, hoje é aniversário do meu filhote, 17 anos, gente. Meu bebê, eu falo meu Aproveita e bebê. manda um beijo para ele. Beijo para você, filhote Matheus Lucas, que Deus abençoe tua vida. Quero dizer para você que você é bênção para a nossa família, é bênção para mim, para o teu pai, para os teus irmãos. Que Deus continue te abençoando, que você cresça a cada dia com amor à obra, com amor ao Espírito Santo, porque Ele gosta. A gente agora está com a banda, então, quando a gente sai, ele interage com a gente, coisa que ele não fazia, porque ele é um pouco tímido. Mas o Senhor tem a forma dele de trabalhar, né, com as pessoas, e eu tenho visto isso na vida do Mateus. Ai, que bênção. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do meu filho. Quero deixar um abraço bem grande para ele. Estou longe de casa. Mas recebe um abraço da equipe TV Linhares, Eita, viu? glória, Deus abençoe. Viu? Amém. Então, há 17 anos atrás, o Senhor me deu o Mateus. Eu ainda não era evangélica. E eu tive durante a minha gestação, eu tive complicação. Tive 2 descolamentos de placenta na minha gestação. Eu vivia muito assim, mais deitada, porque eu não podia ficar em pé. E eu corria um grande risco de perder o meu filho. Só que no dia do parto, eu lembro que eu dei entrada no centro cirúrgico, era 10, quando eles tiraram ele, era 10h15, e quando eu voltei, que eu olhei para o relógio, era 4h30 da tarde. E quando eu olhei para o relógio, a médica perguntou para mim se você estava bem, eu disse sim. Mas falei, nossa, mas eu estou aqui ainda. E a resposta dela para mim foi, menina, você me deu trabalho. Eu achei que eu ia te perder. Ela falou comigo, por muitas das vezes eu vi você praticamente escapar da minha mão. Então, todo ano, quando meu filho faz aniversário, eu louvo a Deus, que eu falo, é mais um ano em que o Senhor me permitiu viver as experiências que Ele tinha para a minha vida, porque Ele ainda não tinha chegado para mim. Mas Jesus, quando Ele tem projetos para a nossa vida, Ele tem a forma dele de trabalhar, aquilo que eu disse no início, e às vezes a gente não entende a forma de Deus trabalhar. Eu tinha meu filho, não tenho meu filho, tenho minha casa, meu esposo, mas depois que eu tive o Mateus, eu acho que eu fiquei um pouco meio na depressão, pós-parto, e a minha história foi que
eu me afundei, eu conheci as drogas, né, o crack, né, fui escrava do inimigo por 5 anos do crack. Saía da minha casa, esquecia que eu tinha marido, que eu tinha filho, que eu tinha família. Eu ficava 5 dias fora de casa me drogando, né, só nunca me prostituí, graças a Deus, o Senhor não me permitiu, né, nunca roubei de ninguém, nunca peguei dinheiro de ninguém, trabalhava, só que eu pegava meu pagamento e primeiro eu via as necessidades de casa, nunca deixei faltar nada para os meus filhos, mas o que sobrava era para droga, né? E teve uma certa feita em que eu fui na Boca comprar droga. Eu não comprava uma pedra de crack, eu comprava carga fechada. Vinha 14 pedras dentro de uma carga fechada. E você imagina para uma pessoa só fumar 14 pedras. Então, às vezes eu comprava 2, 3 cargas e não era só eu, né? Tinha um casal que a gente usava junto. E era assim, bem complicado, porque quando a pedra acabava, que passava aquela neura, eu começava a ouvir vozes, né? Onde eu escutava minha mãe chorando, minha mãe falando, eu não acredito que ela está ali, não é ela. Né? Eu não sei se era o inimigo falando ou era Deus para tentar trazer um despertamento para mim. Né? E quando eu voltava para casa, a sensação era de desespero, né? De culpa, o porquê que eu fiz isso, sabe? E aquilo a gente se martirizava. Mas, igual eu estava dizendo, teve uma certa feita que eu fui na Boca comprar pedra, e o rapaz que estava vendendo já estava doidão, porque ele já estava virado 2, 3 noites, bem cheirado de cocaína, e ele me estranhou. E, nesse dia, ele falou para mim assim, vai embora. Ele entendeu que eu estava pedindo para ele me dar a pedra, e não para comprar. Vai embora, porque eu não vou te dar nada. E eu disse para ele, eu não vim aqui para você me dar nada. Eu vim aqui comprar, como eu sempre comprei. E eu nunca tive medo, sabe? Quando eu estava lá no mundo. Eu nunca tive medo de traficante. E ele disse para mim, sai daqui, senão eu dou um tiro na sua cara. E aí se você é homem, tu atira. Ele puxou a pistola e puxou na minha cara. E aí eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu disse, morri, pensei comigo, né? Só que quando eu abri o olho, ele estava como a pastora está olhando para mim, paralisado, sem entender, e olhava para a pistola na mão e falava assim para o outro menino, não estou entendendo, não, o que está acontecendo. E quando ele virou, que ele baixou a pistola, assim, o tiro saiu. E aí ele falou comigo assim, toma aqui a tua carga, vou te dar uma de presa, some da minha frente, porque você tem um parte com o diabo, você tem um corpo fechado. Só que o que ele não estava entendendo, minha amiga, que enquanto eu estava lá, a minha irmã Jennifer, eu louvo a Deus, eu conto a minha história, eu choro, irmão, porque eu me emociono. Porque hoje a minha irmã está fora da presença do Senhor, mas a minha irmã pagou muito preço para que hoje eu estivesse aqui. Ela é minha mãe. E eu falei, o que ele não entendia era isso, que tinha joelhos dobrados, clamando ao Senhor pela minha vida. Glória a Deus. E eu peguei aquela droga, fui para o lugar onde a gente estava usando, e quando estava acabando, eu senti como se uma mão me empurrasse, e eu caí num lugar muito escuro. É muito interessante como Jesus chegou para mim. E quando eu caí naquele lugar escuro, quanto mais eu tentava sair dali, eu sentia que era como se eu me afundasse dentro de uma lama. E quando a lama chegou no meu pescoço, eu falei, essa lama vai me sufocar. Eu vou morrer aqui. E aí eu olhei assim e vi uma luz. Tu tem quando você olha para o céu, você vê aquela estrela que menos brilha, bem apagadinha. Aí eu falei, não, peraí, se ali tem uma luz, isso é sinal de que tem lugar para sair. Eu vou me esforçar para sair dessa lama, para mim conseguir achar a saída. E quando eu falei isso, eu senti que uma mão fez assim, me presta a sua mão um pouquinho. Seu braço? Você pode pegar aqui um pouquinho? Fez assim em mim. E eu segurei. E aí ele falou, me puxou daquela lama. E me colocou de pé. Foi a primeira vez que, toda vez que eu conto, eu fico assim, que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer para mim, hoje eu te levanto, te tiro do molduro, soprarei o teu nome, colocarei sobre os teus lábios o meu perfeito louvor. Tu vai me adorar, mas também vai pregar a minha palavra. Oh, glória. Glória a Deus, que linda. E ali eu tive um encontro com Jesus. E eu cheguei em casa, é aquilo que eu falo, toda ação tem uma reação.
E quando eu cheguei em casa, avisaram para minha mãe que eu tinha chegado. Eu não tenho vergonha de dizer isso, que onde eu passo, que eu dou meu testemunho, eu falo isso. A reação da minha mãe, quando ela entrou dentro da minha casa, foi me dar 2 tapão bem recheado na cara, assim. E hoje eu falo para ela, pastora, que foi os 2 tapas mais santos da minha vida. Oh, glória. Porque quando ela me deu aqueles 2 tapas no meu rosto, o Senhor falou, estou te despertando hoje para aquilo que eu tenho para te entregar. Eita. E aí eu comecei, fiquei com raiva da minha mãe, o inimigo colocou um ódio tão grande da minha mãe. Meu Deus. E eu vim para Linhares. E fui para a casa dessa minha irmã. E Deus preparou, eu fiquei 15 dias aqui, Silvia. Todos os dias a minha irmã me levava para a igreja. Não sei onde ela voltou para a igreja aberta, para me levar. E ela me levava para a igreja, e toda igreja que eu chegava, era a mesma coisa. Deus te levantou do molduro. Tu vai pregar a palavra dele, mas também vai adorar o nome dele. Oh, glória. Deus vai te fazer conhecida no mundo inteiro. Só confirmações, né? Isso. E foi chegando o tempo que aquele ódio que eu estava na minha mãe começou a sair do meu peito. Eu comecei a sentir saudade da minha mãe. Eu chorava desesperada de saudade da minha mãe. Era como se eu tivesse muito tempo que eu não visse minha mãe. E aí eu falei assim para minha irmã, no último culto que ela me levou, eu falei, eu vou embora, amanhã eu vou embora. Eu quero ver minha mãe, eu preciso ver minha mãe. E aí eu falei para ela assim, se eu chegar lá em Vitória, e eu ir numa igreja onde eu tiver essa presença que eu senti aqui, tem surpresa para você. Eita. Irmãos, pense quando você fica assim, contando as horas, os minutos, os segundos para chegar em casa. E quando eu morava do lado, tinha a casa da minha mãe, tinha mais uma casa, a outra era minha. Quando eu cheguei, a minha mãe estava no meio da rua, irmãs, eu joguei bolsa no chão e saí correndo ao encontro da minha mãe. Eu abracei a minha mãe e falei para ela, me perdoa, porque eu te amo demais para ter tanto ódio que eu estava da senhora. Eu falei, eu louvo a Deus pela tua vida. E ali a gente se abraçou, a gente chorou. E eu sempre ia visitar uma igreja, né? A igreja do pastor Samuel, da missionária Aparecida, igreja Alfa e Ômega. Eles me ajudaram muito no meu início. Eu louvo a Deus pela vida desses pastores. E no dia que Jesus chegou para mim, no dia que chegou não, ele já tinha chegado. No dia que eu reconheci que Jesus me escolheu, dia 3 de julho, vai fazer 14 anos que Jesus chegou para mim. Eita, glória. Do aniversário da minha mãe. Olha que lindo. E eu chamei ela, falei, mãe, vou na igreja comigo hoje? Que perfeição, né? A minha mãe, ela sempre, sim, ela cria muito em Deus, mas a minha mãe ainda não caminhava. Não ia para a igreja. E nesse dia ela falou assim, tá bom, eu vou com você. Aí eu saí da minha casa, passei no portão da casa dela e chamei ela. E falei com ela assim, mãe, a senhora quer ir onde hoje? Eu vou deixar a senhora escolher para a gente ir. Ela, minha filha, onde você quiser ir, você já é acostumada a ir na igreja. Vamos onde você já vai. Falei, vamos. E aí eu dei 2 passos e mais uma vez o Senhor falou comigo. Hoje você não vai aonde você está acostumada a ir. Lembra do que tu me falaste lá naquela cidade? Hoje eu vou te levar num lugar onde você vai viver o sobrenatural que eu tenho para você. Glória. E aí eu fui. Quando eu cheguei na igreja, que é a minha igreja hoje, onde eu estou lá desde quando Jesus chegou para mim, eu entrei para a igreja e me colocaram bem assim no cantinho, a igreja estava em construção ainda, era bem pequenininho, aí eu e a bateria, não tinha nem como sair. E não tem quando os louvores é para você, toda a oportunidade de quem estava tendo era para você. E quando chegou o momento da palavra, meu coração já estava assim, faz o apelo, porque senão eu vou sair correndo daqui. Faz o apelo, porque senão eu não vou esperar você terminar para fazer. Né? E quando ele falou assim, cadê a primeira alma para Jesus? Eu estava com o olho fechado, ligado no céu. Eu não sei como fui, irmão. Eu senti como se eu flutuasse por cima de todo mundo ali. Né? Fui levada. E quando eu abri o meu olho, eu estava lá na frente, reconhecendo Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida. Isso no dia 3 de julho, no aniversário da minha mãe. Foi o presente que eu dei para ela. Mas o inimigo continuou, eu mesmo dentro da igreja, o inimigo falava, eu não vou soltar ela. Porque se eu soltar,
ela vai atrapalhar tudo o que eu tenho planejado para fazer. E aí comecei o meu processo dentro da igreja, porque eu já tinha largado a bebida. O dia que eu tirava para beber, eu tomava uma caixa de cerveja sozinha. Misericórdia. E para mim ficar assim, Misericórdia. alegrinha, como o povo fala, de fogo, eu tinha que tomar uma coisa quente. Então, eu já chegava no bar e falava assim, Pai do céu. me dá um maço de cigarro, não, me dá uma cerveja, um maço de cigarro, um tridente de canela, enche o copo e passa a régua. Aí o pessoal falava assim, qual dos dois? O que vier é lucro. Eu falava para eles, porque eu só tomava uísque ou Campari. Né? E eu era nojenta, irmãos. Eu era uma pobre nojenta. Meu né? Deus. Tomava uísque. Né? E isso para ficar meio de fogo. Então, assim, ele falava, eu não vou soltar ela. E ele começou tipo, querer me envergonhar dentro da igreja. Porque quando você começa a caminhar, nem todo mundo vai entender que você está numa fase de libertação. Então, por muitas das vezes, ele me pegava dentro da igreja, me chicoteava dentro da igreja, sabe? Ele falava, eu vou bater nela aqui para todo mundo ver, que eu quero ver se ela não vai largar esse Jesus. E eu não larguei Jesus. Fiquei 2 anos ainda, não bebia mais, não usava crack, mas ainda continuava fumando. E uma certa feita eu tive um sonho. Só que a gente é leigo, não entendia, né? Tinha uma irmã que me ajudava muito, ela estava sempre comigo, na oração na minha casa, porque era só eu, sozinha, a batalha era muito grande. Meu marido não gostava de igreja. Meu marido, se falasse de igreja, ele falava assim, você é louca, eu vou para esse lugar, esse povo parece que é doido, está achando que Jesus é surdo, que tanto de gritaria, povo que grita igual um monte de doido. É, assim mesmo. Sabe? Então, comecei uma batalha muito grande, essa irmã entrou comigo nessa batalha. E aí eu tive um sonho, que eu saía da minha casa e chegava na casa dela, e eu chegava lá, topava ela se drogando. Né? Ai, meu Deus. E aí os filhos dela chegavam logo após que eu tinha chegado e me culpava, falando que era eu que levava a droga. E nisso eu saía na rua muito triste, né, cabisbaixa, porque eles tinham falado isso, e eu encontrava o casal, que eu sempre usei droga com eles. E aí no sonho o casal falava assim, e aí, neguinha, vamos ali dar uma? A gente comprou uma carga. E aí a minha resposta para eles era, não, eu não vou, porque hoje eu sou crente. Eu não uso mais. Só que Deus sempre estava usando profetas para falar comigo assim, não te mandei eu, esforça-te. Né? Sai de cima do muro, porque quem está em cima do muro não serve a Deus, está mais servindo o diabo do que a Deus. Exatamente. Porque você está na indecisão. E eu sentia aquela vontade louca de parar de fumar. Eu pedi à igreja, me ajuda, ora, porque eu quero parar e não consigo. Eu consegui coisa pior, que era o crack, mas o cigarro não tinha conseguido. E nisso, no outro dia, eu tive uma reunião na escola do meu filho, na creche dele. Vou eu para a creche. Quando eu volto, quem eu encontro? O casal. Falou exatamente o que falou comigo no sonho. E eu respondi exatamente o que eu falei para eles no sonho. Que eu era crente. Não me pergunta como eu fui, porque eu não me lembro. Eu usei droga a noite toda, depois de 2 anos. Meu Deus. A noite toda, só que sempre eu tentava levantar para ir embora. Quando eu tentava levantar, eu sentia como se 2 mãos me sentassem de novo e falassem, fica aqui. E aí, eu usando droga, eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. Né? E a noite toda, quando foi no outro dia, 11h30 da manhã, eu já estava com uma pedra, com um cachimbo, e eu ia sempre deitar. Deus enviou um anjo onde eu estava. E o nome dela é Dorilene, eu louvo a Deus pela vida dela. Ela chegou e olhou para mim e falou assim, ela sempre me chamou de Amadinha. Amadinha, deixa eu te dar um abraço. E a gente, quando está usando drogas, a gente acha assim, não vou deixar ali porque outra pessoa vai pegar. Uhum. Eu coloquei o cachimbo lá e coloquei e falei com ela assim, me tira daqui porque eu quero ir embora. Só que eu não estou conseguindo. E quando ela me abraçou, ela conseguiu me tirar dali. Oh, glória a Jesus. E quando eu saí na rua, olha como o inimigo, ele é astuto, gente. Ele fez com que eu olhasse para as pessoas, que elas ficassem assim para mim. Todas que eu olhava na rua, estavam me apontando. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, estava minha família, minha mãe, meu esposo. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque eu falo com ele, você é um guerreiro. Você passou por momentos que eu acho que homem nenhum aceitaria. Eu ficava 5 dias fora de casa, não tinha notícia. As pessoas chegavam para o meu marido, para a minha mãe, e falavam assim, não vai na delegacia,
não vai no hospital. Vai lá no DML, que o corpo dela está lá. Meu Deus. Por muitas vezes Satanás, não ator. Mas, para a vergonha do inferno e para a derrota do diabo, eis-me aqui, Senhor. Oh, glória, Deus é fiel. E eu cheguei em casa, ainda tinha 2 cigarros no máximo. Toda vez que eu saía para me drogar, que eu voltava para casa, meu marido ele me recebia com um abraço e ele falava para mim assim: eu te amo. Oh, meu Deus. Hoje, Realmente, tem né? muitas pessoas, Tem que amar muito, né? tem muitas pessoas que se entregam ao crack porque a família é a primeira a julgar, em vez de abraçar. Só que eu louvo a Deus pela minha família porque me abraçaram. Né? Hoje eu estou aqui devido a eles. E aí, meu marido foi para trabalhar, meus meninos foram para a escola. E onde eu morava, eram 2 casas de 2 irmãs. Então, tinha um muro todinho, mas no meio só tinha uma cerquinha de arame. E eu comecei a andar, assim, que o quintal era bem extenso, né? Cheio de grama. E aí, aqui naquele nervosismo, eu fui acender um cigarro para fumar. Quando eu dei o primeiro trago, Silvia, pensa na coisa mais amarga que você já tomou na sua vida. 1000 vezes mais amargo. E aí eu falei, nossa, horrível isso aqui, já estou fora. E comecei a andar e questionar com Deus. Por que Deus permitiu que eu passasse por aqui? Por que Deus permitiu que o inimigo me envergonhasse? E quando eu comecei a andar, aí um homem de preto, do outro lado da cerca, olhava para a minha cara e dava gargalhadas. Jesus tem poder. Só que eu estava tão ligada falando, quando eu escutava a risada dele, não tinha olhado ainda. E questionando com Deus, e ali Deus começou a trabalhar no meu íntimo. Eu comecei a chorar, o Espírito Santo de Deus começou a me quebrantar. E aí, eu escutei aquela risada tão forte, aí eu parei, quando eu parei que eu olhei, aquele homem vestido de preto, eu não conseguia ver o rosto dele. E ele olhou para mim assim, rindo. Eu peguei o cigarro assim no bolso. Falei, escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se a brecha que eu te dava para você me envergonhar, da forma que você me envergonhou, era isso aqui. Eu peguei o maço de cigarro na mão, amassei. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu não fumo mais. Oh, glória. E joguei. Quando eu joguei, veio minha mãe, eu não ouvi. Veio os vizinhos, tudo correndo. Aí perguntou, onde foi esse tiro? Tinha cheiro de tiro, minha mãe fala, né? Meu Deus. Aonde foi esse tiro? O pessoal achou que traficantes tinham entrado. Eu falei, mãe, que tiro? Eu não ouvi tiro. Aí uma olhou para a cara da outra assim. Eu falei, eu não ouvi tiro não, mãe, mas a senhora está dizendo que teve, não foi aqui. Né? E aí eu fui para dentro do meu quarto depois disso. Eu chorei 3 dias e 3 noites. E todas as pessoas que Deus levava na minha casa sem saber o que estava acontecendo, abria a Bíblia, e era a mesma palavra. Pedro negou Jesus. Chorou 3 dias e 3 noites. Mas na primeira pregação de Pedro foram mais de 5 mil almas. Eita glória. É assim que Deus vai fazer com você. Eita glória, louvado seja Deus. E aí estava tendo festa na igreja, os irmãos ligando, vem, vem, vem. Eu falei, não vou. E aí o dirigente da igreja falou comigo, hoje eu passo aí e vou te levar para a igreja. Eu falei, não passa que eu não vou. Quando deu 6h20, ele chegou na minha porta. Entrou para dentro. Eu falei, irmão, pode ir para a igreja que eu não vou. Então, hoje eu não vou não, sou dirigente da igreja, nós vamos fazer o culto aqui. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso deixar o homem, né, dirigente do culto, da igreja, ficar aqui. Tomei banho, me arrumei e fui. Quem vai na minha igreja, um dia eu creio que vocês vão ter a oportunidade de ir. 2 pilastras assim na entrada. Eu sentei e me escondi atrás da pilastra. E o culto acontecendo. Isso é muito comum. Eu chorava. Alguém vinha e colocava a mão sobre o meu ombro e falava a mesma coisa. Não chora. Pedro negou Jesus, chorou 3 dias, 3 noites, mas a primeira pregação de Pedro foi assim. Olha isso. Vim embora para minha casa. Acabou o culto, quando eu ia saindo, o pastor conversando, peraí, irmão. Quando o pastor chegou, colocou Meu a mão Deus. no meu ombro, irmãos. Fez que eu senti como se fosse uma água fria que desceu. Ele, amém, irmã Cileio? Amém, pastor. Por quê? Quando eu cheguei, o inimigo falou comigo assim, você não é digna de entrar aqui. O que você veio fazer aqui? Aqui não é seu lugar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando o culto acabou, eu queria ir embora. Só que o pastor chegou e creu em mim, né? Aí falou comigo, ô irmã, me perdoa, não tive tempo de ir lá na sua casa para conversar com a irmã.
porque, como é festa, foram 7 dias de festa. E os profetas que foram para pregar, estava tudo na casa dele, porque a gente ainda não tinha os quartos pastoreal. Não, tudo bem. Aí, isso na quinta-feira. Ficou quinta, sexta, sábado. Aí, no domingo, a irmã foi na minha casa. Pastor, veio aqui? Eu falei, não. Pegou o telefone. Pastor, o senhor está em casa? Estou. Eu posso ir com a irmã Cileia? Pode. Falei, pensei, como é que eu vou sair na rua? Vou fazer o que lá, meu Deus? Eu saía na rua mais uma vez. Ele fazia eu ver as pessoas me apontando. Aí, cheguei na casa Meu dele. Deus. Tinha um monte de profeta para lá, só gente na sala. Aí o pastor abriu a Bíblia, vou deixar uma palavra para a senhora. Pedro negou Jesus, meu Deus. Chorou 3 dias e 3 noites, mas na primeira pregação de Pedro, foram 5 mil almas para Jesus. Aí foi, irmã Cileia, Deus liberou perdão para a senhora hoje. Eita Ela glória. sabe por quê? Porque a senhora caiu, mas nesses dias todos, a senhora não deixou de buscar a face dele. Amém. Glória a Jesus. E ali a gente orou, e nisso veio uma irmã de outra cidade que ia ministrar. Aquela mulher veio igual uma soldada e disse para mim o que o Senhor tinha falado comigo quando Ele me tirou do poço de lama. Hoje eu te levanto do molduro. Vou soprar o teu nome. Pregarás a minha palavra, mas também adorarás o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E de lá para cá eu falei com o pastor, tem 15 dias que eu não fumo mais. Contei para ele a experiência que eu tive, ele terrível. E eu falei, eu quero batizar. Oh. Falei, em setembro tem congresso, tem batismo. E eu quero, faltava 15 dias para o congresso. E eu quero batizar. Aí ele pegou o telefone, ligou para o dirigente. Coloca o nome da irmã Cileia no discipulado, porque ela vai batizar. Eita glória. Aí cheguei em casa, falei com meu marido. Nisso, meu marido já estava caminhando, tinha aceitado Jesus já. E eu falei com meu marido, eu vou batizar. Coloquei meu nome que eu vou batizar. Liga lá e coloca o meu também, porque eu também vou batizar. Eita glória. A gente batizou no mesmo dia, no mesmo momento. Que lindo. Eu tenho as fotos lá no meu notebook. Foi assim, algo sobrenatural. O céu se abriu. No dia do meu batismo, eu fiquei o dia inteiro embriagado com o Espírito Santo. Eu não falava normal, eu falava a língua dos anjos. Se você falar, fala hoje. Não sei, não falar. Naquele dia, o Senhor me permitiu. Eu fui embora carregada para minha casa. E o pessoal parava, meu marido na rua, minha filha me segurando do lado, meu marido do outro, e falava assim, você quer que nós leve ela para o hospital? Ela está passando mal? Aí ele falou assim, não, irmão, não precisa não. Não é ela está passando mal, não. É coisa do céu. Eu falava para ela, é coisa do céu. Que Isso coisa aqui é linda. coisa no mundo espiritual. É ela e Deus lá. E foi tremendo o que Deus fez ali. E de lá para cá a gente tem vivenciado as promessas, os projetos que Ele tem. Mas o inimigo não cessou. Ele disse, eu não vou te largar. Aí colocou enfermidades. E é assim, sem querer te interromper, mas de tudo que você me falou, o que eu sempre, quando a gente vai ministrar ou ensinar, a gente fala para as pessoas o seguinte: você viveu vários processos. No seu último processo em que você viu o inimigo rindo de você, foi quando você percebeu dentro de você que a libertação que você precisava dependia de uma atitude sua. E você se sentiu desafiada naquela hora. Exatamente. Tanto que, na hora, você levantou aquele maço e liberou essa libertação. Se desfez de uma vez por todas. E o grande segredo é esse. Porque, muitas vezes, ora pelo meu filho, ora pela minha mãe, pelo meu marido. A pergunta que eu faço é, ele quer ser liberto? Ele quer? Não é verdade, pastora? Nós estamos aqui com a psicanalista, pastora Elis Rodrigues, e ela trabalha nessa área também, né? Ela ensina e ela entende bem do que eu estou falando nesse momento, não é verdade? Exatamente. Eu quero dar uma boa noite a todos. Quero agradecer, por participar desse quadro, conta a sua história. E nós sabemos que todos nós temos a nossa dependência emocional, né? Apesar de tudo isso, existia uma pessoa por trás de toda a química, por causa de toda a elaboração maligna, mas existia também a reação de Deus, né? Nós estamos no meio de duas forças do universo, né? O homem está no meio de duas forças, a força de Deus
a força do inimigo de Deus. E todos os dois, eles timbram para o homem. E nós precisamos reagir a uma dessas duas forças. Nós somos esse produto das nossas atitudes, da nossa escolha, que é a lei do livre-arbítrio. A cada vez que você dá um passo para Deus, você está dando um passo para si mesmo, para a sua libertação. Não existe libertação se ninguém quiser ser liberto. A libertação acontece a cada vez que você fala, eu estou aqui, eu quero. Se você quer, o problema é nosso. Se você não quer, o problema é só seu. Porque quando a pessoa não quer, não existe recurso, não existe socorro. Deus socorre aquele que quer. E Deus conhece, Ele sonda a nossa alma, Ele conhece o nosso interior. Ele fala, né, que Ele está passeando sobre a terra, mas Ele está procurando o quê? Verdadeiros adoradores. Adoradores de alma. Quantas pessoas hoje têm tudo, não valoriza nada. Quantas pessoas têm preço, mas não valoriza, não tem valor. Para Deus, Ele pagou um alto preço, mas nós temos valores para Ele. E quando olhar para o outro, para o outrem, nós temos que dar valor. Não olhar o que tem, o que é, o que subsistém. Eu tenho que olhar a pessoa como um indivíduo e ele tem valor. Ele tem preço de sangue, ele tem preço de vida. É porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, está na palavra do Senhor, o adorem em espírito e em verdade. Por isso, de ser um verdadeiro adorador, né? E Cirlei Arcanjo superou várias etapas e hoje está aqui fazendo parte do elenco TV Linhares, elenco artístico TV Linhares. É uma bênção. As duas aqui vieram lá da Serra. Olha que chique que o Conte Tua História está, né? Nós estamos recebendo duas celebridades lá da Serra, bênçãos do Senhor, mulheres guerreiras que levam a palavra do Senhor. A Cirlei Arcanja leva a palavra do Senhor na adoração e na ministração. Ministra que é uma bênção, dá lugar com força. Louvado seja Deus por isso. Fala um pouquinho para nós a respeito de quem é. Conta um pouquinho da sua história para nós. Faz uma apresentação de quem é a Elis Rodrigues ou Elisângela Rodrigues. Bom, meu nome é Elisângela Rodrigues, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou filho de pais adotivos. Vou fazer uma breve, vou catar um pouquinho, porque a história é grande. Meu pai indo para trabalhar, como todos os dias ele ia. Então, ele perdeu o ônibus e ele precisou andar um pouco para pegar, quando o ônibus dá a roda, sabe? E tem como ainda alcançar? Então, ele fazia uma rotatória e ele correu junto com o seu irmão. Quando ele foi passar a linha de trem do bairro da Luz, no estado do Rio de Janeiro, perto de Nova Iguaçu, havia uma caixa. E ele tinha mania de andar chutando. Qualquer coisa que ele encontrasse, ele andava chutando. Mas, naquele momento, quando ele chutou aquela caixa, um grito. E ele escorreu e meu tio falou, deve ser um filhote, um cachorro, qualquer coisa, qualquer bicho que esteja aí dentro. Quando chegou lá, para a surpresa deles, era um bebê. E esse bebê era eu. Ele me pegou, ele falou que eu era bem gordinha, eu não mudei, hein? Mudou sim, mudou sim. Ela viveu uma outra fase. Amém. E ele falou que tinha muita dobrinha, muita ferida. E era um bebê, assim, apesar de fortinho, estava muito maltratado. E ele falou que tinha muitas feridas e ele pegou aquela caixinha, desistiu de ir para o trabalho e voltou para casa. Chegando em casa, teve todo aquele trabalho para cuidar. De primeiro, não existiam leis mais rígidas como hoje, então diz ele que foi apenas uma delegacia, notificou o fato e ficou cuidando de mim. Cresci com os meus pais. A primeira tentativa de Satanás foi me matar ao nascer. E glória a Deus, que Deus levantou um anjo, que é o meu paizinho hoje já Louvado seja saudoso, Deus. né, tem 13 anos de falecido,
mas através dele eu fui resgatada e fui criada num lar de respeito, que eu honro e agradeço a Deus por isso. Que linda. Tá vendo como que Deus faz as coisas, né? Pode falar um pouco mais. Cresci nessa cidade do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Depois nós viemos para o estado do Espírito Santo. Cresci trabalhando uma família simples, família que tinha boteco, boticrim, criava porco, galinha, pato, nós Eita. juntava lavagem, buscava na casa dos vizinhos, andava longe para pegar água na biqueira, porque não tinha água. Viemos do Rio de Janeiro para o bairro São Pedro, que foi um bairro que foi aterrado com lixo. Quando chegamos ali, o meu tio Djalma, que hoje ainda mora no local, ele deu um terreno para nós e nós fomos aterrar ali, construir alguma coisinha e morar. Cresci e me formei trabalhando em casa de família como faxineira. Eu honro e agradeço a Deus pela força que a família me deu. Me deu força, me deu coragem, me criou uma mulher guerreira, sabe? Sem mimos, mas a gente, todo mundo junto, todo mundo sendo bem cuidado, bem amado, bem zelado. E nessa família eu aprendi a ter caráter. Depois de anos vivendo com essa família, o meu pai falou comigo que Deus me escolheu para estar com eles e me escolheu porque Ele tinha um plano na minha vida, porque depois que Ele conheceu a minha família genética, eram todas mulheres que viviam fazendo a vida. Então, Deus me tirou deles para me formar como uma mulher para trabalhar para o Senhor. E eu honro. Você vê, o Senhor me tirou da minha família genética, que não tinha testemunho nem palavra. Me colocou numa família que eu não conhecia, uma família de desconhecidos, para me dar caráter e lição de vida. E eu fui criada à luz da palavra de Deus, com muita simplicidade. Tive minhas filhas, tenho 2 filhas gêmeas, a Rênia e a Kathleen. Me formei trabalhando em casa de família e vim me formar como Master Coach e psicanalista. Comecei a trabalhar nessa área em 2017, engrenei em 2019 e hoje tenho 2 filhas gêmeas de 22 anos e estamos aqui para trabalhar e fazer o ídolo do Senhor dentro da área que o Senhor nos chamar. Eis-me aqui. Eita glória. Envia-me a mim. Aleluia, que coisa linda, né? Em alguns momentos, com certeza, da sua... Você foi crescendo e, eu não sei, eles participaram a você? Como é que foi que você surgiu na vida deles? Você chegou a questionar alguma diferença na família? Porque a gente vai se desenvolvendo, ou a gente se identifica, ou a gente começa a questionar. Né? A gente começa aquele negócio assim, ainda mais na adolescência. Chega na adolescência, a gente quer saber tudo e acha que sabe de tudo, né? Eu tive 1000 problemas, 1000 problemas, porque hoje mesmo eu estou hospedada na casa de uns irmãos e um deles falou comigo: Deus te escolheu para esse propósito, para você trabalhar com dependência emocional, para você trabalhar na área do autoconhecimento, da ressignação de vida. E eu olhei para a irmã e perguntei assim, por quê? Né? Porque a pessoa chegar e te reconhecer e já falar, ela falou assim, porque tem tudo a ver com você. Você é assim. Então, eu sempre fui muito e sou questionadora. Sempre sou de questionar, eu sempre sou de lutar. Uma só palavra não basta. Um só não, também não. Ele tem que ter fundamento, sim. Ele tem que ter profundidade, ele tem que me saciar. Então, eu acho que tudo que nós vamos fazer, você não tem que ficar com a primeira resposta. Porque aquela primeira resposta, ela pode ser superficial. A segunda resposta pode ser a resposta do coração. Então, eu tive problemas, mas em tudo, Deus me ajudou. Você percebeu? Entendi. Você entendeu? Entendi. Você viu o que Deus fez aqui hoje? Sim.
Vocês estão entendendo o que Deus fez aqui hoje? Nada disso aqui foi combinado. Ela começou a contar a história dela, né, a vivência dela, infelizmente, que ela passou o processo de ser uma usuária, pesado, né? E o incrível é que ela usou uma droga que a maioria das pessoas tem dificuldade de sair fora. Pessoas me perguntam. Né? como É você isso aí conseguiu? que é admirável. As pessoas me perguntam, Silé, como você conseguiu? Porque o crack é muito difícil de Exato. sair. E eu falei, não sei. Não sei como, mas o Deus não consigo, sabe? Foi Ele que me escolheu, então foi Ele que me arrancou. Ele que me tirou de lá. É aquela palavra, né? Com eles estão o braço da carne. Conosco está o braço Exatamente. do Deus. E é uma situação. Aí ela aqui lutou por uma formação e hoje ela trata pessoas que tiveram Sim. a situação e que Sirleia viveu. Então, não só nessa área, mas em outras tantas, né? Que a dependência ela não está só na química, na dependência química, em várias outras áreas, em vários outros tipos de recursos que as pessoas usam para fugir da sua realidade, né? Infelizmente, existe muito. Ficam se sabotando. E eu louvo a Deus por esse encontro lindo. Né? Que Deus maravilhoso que nós servimos. Eu, a missionária Silvia, tenho a alegria de receber aqui hoje, no programa Conte Sua História, a nossa querida cantora Sirleia Arcanja, que veio direto da Serra, para nos presentear aqui hoje, contando um pouquinho do seu testemunho. Ela vai voltar, viu? Ela vai voltar, porque tem muita história ainda. E a nossa querida Elise Rodrigues, que muito em breve vai fazer parte desse quadro. Vai ter um quadro só dela. Nós estamos articulando coisas maravilhosas. Muito em breve. Já deu para sentir. Louvado. Vai ser lindo, vai ser lindo. Porque Deus, quando Ele faz com perfeição. Assim como Ele promete, Ele é fiel para cumprir, Ele faz, e quando Ele faz perfeito. E aí, logo, logo teremos Sirleia Arcanja louvando mais uma vez para nos presentear. Vamos aproveitar essa presença aqui neste lugar hoje. E eu queria só fazer uma pergunta a Elis. Qual que foi a sua maior conquista ao longo dessa trajetória? Você viveu fases de grandes desafios, mas hoje você pode olhar e falar assim, a minha maior conquista foi tal. Eu vejo que a minha maior conquista foi eu mesma. Eu sou a minha maior conquista. Eu cresci me sentindo rejeitado pelos meus pais genéticos, com muitas dúvidas e querendo muito saber por que me colocou na linha do trem, por que me largaram. Então, eu tinha dúvidas e muitas revoltas, traumas. E conforme eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo técnicas, eu fui estudando, eu fui trabalhando em mim mesma. Muitas das vezes a gente quer que o trem melhore. Eu quero que a missionária melhore. É muito fácil enxergar os erros das pessoas, apontar outro, saber dar a direção da vida dos outros. Mas o que a gente precisa é nos enxergar, nos colocar diante do espelho. O que o Senhor quer que eu mude. Então, eu comecei a mudar. Em vez de questionar, eu passei a adorar, eu passei a agradecer. Em vez de reclamar de nunca ter visto minha mãe, ou minha mãe ter me largado, nunca ter visto um irmão, nunca ter convivido com a minha família, eu comecei a agradecer pelaquela família que não permitiu que Satanás ceifasse minha vida, que me deu pão, que me deu alimento, que era muito simples, mas era tudo com muito amor, tudo com muito cuidado, tudo com muita honestidade. Então, eu comecei a trabalhar o contrário do que eu via. Eu comecei a evoluir espiritualmente e alcançar libertações que outrora, que se eu fosse ver pontos negativos, eu não cresceria, eu não chegaria aonde Deus tem me colocado. Então, meu maior desafio
É eu mesma. Eu, Sua maior conquista. Sua maior conquista. Louvado seja Deus. Cirleia, você vai trazer para nós aqui agora uma canção. Você pode falar um pouquinho dela antes de começar a adorar? Claro, claro. Igual eu disse, quando Jesus chegou, na verdade eu esqueci de falar algo. O que me levou às drogas? Verdade. A minha filha, com 7 anos de idade, ela foi violentada sexualmente. E com 6 meses que ela tinha sido violentada, o pai dela saiu de casa, foi morar com outra mulher, na mesma rua que é a minha casa. E eu sempre trabalhava, ia do serviço para a igreja, frequentava, visitava, né? E nesse meio tempo, a gente pira o cabeção, né? E você acaba conhecendo pessoas. Não digo que foi pessoas que me induziu a usar, porque ninguém induz ninguém a usar. Você faz porque você quer, né? Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, fuma, não é verdade? Então, assim, teve todo esse contexto, né? Veio a minha filha que foi violentada, 6 meses depois, meu ex-marido saiu de casa, eu me vi só com 2 crianças, meu menino do meio tinha 1 ano de idade quando o pai saiu de casa, hoje meu filho está com 24 anos, meu baterista da minha banda, louvado seja Deus, me deu 2 netos lindos. Gente, eu tenho 4 netos. Nossa! Deus pelos meus netos. Você é tão jovem com neto. Falei, meu bem, eu sou mãe novamente. Né? Eita. Bom que o rostinho é de jovem, mas a idade, ó. Né? E quando tudo isso aconteceu, que Jesus chegou, que ele disse, né, que eu gravaria, teve um congresso na nossa igreja e eu convidei a Gislane Milena, a cantora Gislane Milena, para estar cantando lá. E no final fui oferecer um lanche para elas, e aí a gente conversando, aí o pastor falou com ela assim, ela louva, né? O pastor falou para ela. Aí ela falou assim, a gente sabe porque a gente cantou com ela num evento de jovens. E quando essa mulher cantou, eu olhei para a Milena e perguntei, a Gislane falou, Mi, o que a gente vai cantar? A Milena falou comigo, o repertório que a gente separou. Desculpa, mas depois dessa negona aí, a gente não canta mais isso. Né? E aí eu falei, meu Deus. E nesse momento a Gislane olhou para mim, olhou para a Milena e fez assim. Ela olhou para mim e disse assim, Cirleia, a gente tem uma canção para te dar de presente, que é hoje o meu carro-chefe do meu videoclipe, que é Enquanto Eu Adorar. E ela me mandou 120 músicas, né? Porque ela falou assim, a gente vai te dar uma canção, mas a gente queria que você gravasse outra canção da gente. E quando eu escutei o Vai Valer a Pena, era exatamente a história que o povo falava para mim. Para de sonhar. Nem existe mais CD, irmão. Para que você vai gravar? Isso não vai acontecer. Aquele homem que disse que vai gravar você, não vai. Eu falei, é verdade. Agora você falou uma verdade. O homem que disse que eu vou gravar pode não me gravar. Mas quem me fez a promessa é fiel para cumprir. Oh, glória a Deus. Então, eu não estou crendo no que o homem está dizendo. Eu creio no Deus que me arrancou do crack, porque quando me olhavam, falava para mim assim, lá vem a nóia. Sabe? Falei, eu creio no Deus que me arrancou do crack, que me deu um nome e que me fez a promessa. Porque hoje as mesmas pessoas que falam assim, que falavam, lá vem a nóia, hoje passam por mim e falam, missionária Cirleia, a senhora pode orar por mim? Eita, missionária glória. Cirleia, eu tenho te acompanhado nas redes sociais. Eu amo quando a senhora louva porque eu sinto a graça da presença. Eita, glória. E aí eu comecei a prestar atenção na letra dessa canção, Vai Valer a Pena. E Amém. o Senhor falou comigo assim, é a tua história. Muitos falaram para você desistir, desacreditar. Mas eu sou Deus e eu ainda zelo pela minha palavra. Aleluia. E eu vou fazer acontecer. E aí foi essa primeira canção que eu gravei. E logo depois, Enquanto Eu Adorar. Hoje, o Enquanto Adorar bombou. O pessoal que ouve fala, eu estou indo para a ataque. É uma benção. Né? Já escutou? Eu tenho uma amiga que, É lindo. que ela é lá do Pernambuco, ela só manda mensagem para mim, amiga, hoje eu acordei porque eu estou indo para o ataque. Já virou até meme. Já virou meme, já. Né? E Estou indo isso. pro ataque. Já tem gente que tem um meme. Né? Fizeram meme, foi ela que fez. Né? O meme do Estou indo para o ataque. Mas Glória a o Vai Deus. Valer a Pena foi, não digo carro-chefe para a minha vida, mas foi a canção que Deus falou, você vai adorar contando a sua história. Que lindo, né? É linda a letra da canção.
E antes de você adorar, fala para nós sobre este livro. Então, eu contei um pouquinho da minha história e eu sou coautora do livro O Voo da Águia, na qual nós participamos de um capítulo onde eu tenho um resumão da minha história, que caso interessa, está aqui. A minha história está contada neste livro, O Voo da Águia, e está disponível para quem quiser. Glória a Jesus. Que linda, né? Ela é muito chique, gente. A menina é muito chique, inteligente. Ainda trouxe livro para a gente. Olha, esse aqui é meu, tá? Não adianta, é todo meu. Esse aqui eu vou dar lugar nele. Tá com inveja santa? Inveja santa. Você quer que eu tire uma foto? É brincadeira. Mas está disponível, viu? Viu? Nós somos Já não chiques. estou mais com inveja santa, porque Não, está disponível tá também. vendo aí? Tá vendo? Você está entendendo que ela está na vai que cola? Vai que cola. Isso se colou. Vamos lá? E agora nós vamos dar ouvidos e deixar a Cirleia dar lugar no louvor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E que voz linda, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Muitos já disseram pra você não vale a pena, que tudo que você sonhou não iria acontecer. Te fizeram desacreditar de muitas promessas. Disseram pra você, meu irmão, já era. Seu tempo passou, tá esperando mais o quê? O tempo passou, mas eu estou esperando. Enquanto isso eu vou adorando. Fiel é aquele que me prometeu. Muitos desistiram, menos eu. Quem fez a promessa foi o meu Deus. E eu sei que de mim Ele não se esqueceu. Quando Deus fala já tem data e hora marcada. Ele não se apressa e não se atrasa. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Que coisa linda, Deus Passou, mas eu abençoe. estou esperando. Enquanto Aleluia. isso eu vou adorar. Receba essa mensagem do Fiel céu. é aquele Aleluia. que me prometeu. Muitos desistiram, menos eu. Quem fez a promessa foi o meu Deus. E eu sei que de mim Ele não se esqueceu. Quando Deus fala já tem data e hora marcada. Ele não se apressa e não se atrasa. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te esperando, vou continuar adorando. Vai valer a pena no final. Vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vai valer a pena, vai valer a pena.
a vitória vai chegar. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que a vitória vai chegar. O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vou continuar te adorando, vou continuar esperando. Vai valer a pena no final, vai surpreender, vai ser sobrenatural. Vai valer a pena no final, já surpreendeu, é algo sobrenatural. Eu recebo, ô glória, aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. Uma história cantada. Eu né? fiquei muito feliz, amiga, porque uma amiga minha casou, ela entrou pro casamento dela cantando essa canção. Olha, Porque que ela coisa disse assim linda. para mim, meu sonho sempre foi casar. E quando Deus preparou o varão dela, e ela falou assim, e quando você lançou essa canção, eu comecei a ouvir ela e falar com Deus, envia o meu varão, porque eu sei que vai ser algo sobrenatural. Eu vou continuar adorando, eu vou vivenciar a vitória. E Deus Eita. enviou o varão dela, menina, e ela entrou cantando. Eita, essa canção. glória, Esse louvado que seja eu fui Deus. convidada para cantar, para a entrada, né? Mas quando ela entrou cantando, ela me surpreendeu. Aí eu não consegui nem cantar com ela. Ah, Foi muito choro, né? E eu louvo a vida Foi pela uma minha surpresa. amiga Conceição. aleluia. Né? Ela casou com essa canção. A filha dela casou e pediu que eu cantasse essa canção, porque ela disse foi superação para os nossos casamentos, tanto o meu quanto da minha mãe. Que Então, eu lindo. louvo a Deus, né? Que Deus Glória abençoe a a vida Deus. delas, da Deibele e da Conceição. Né? São minhas fãs de carteirinha. Né? E eu louvo a Deus por elas. Né? Que Deus os Glória a abençoe. Jesus. E E essa eu, canção está aí no YouTube, né? Nosso canal do YouTube. isso, inclusive até eu gostaria de dar briga para você estar falando as suas plataformas, telefone para contato. Isso, Fica né? aí à vontade. O canal do YouTube é Cantora Cirlei Arcanja, né? O TikTok, Instagram também é o mesmo, Sim. Kawaii, que a gente tem tudo. Né? Eita, glória. Todos são o mesmo nome, né? O Facebook é Cirleia Arcanja da Silva. Né? E o telefone para contato, para agendas, né? É o 027 999 74 6368. 99974 6368. Depois também vai estar deixando aí na descrição também da nossa Sim. assessoria, né? Da TV Linhares, o contato Exatamente. também, né? Que a gente atende todo o estado, fora do estado. E breve, em nome de Jesus, vamos para fora do país também. Isso aí. Lembrando que em agosto tem Gideões. Gideões, né? De 6 a 10 de agosto Isso aí, a gente estaremos vai tá por lá. Dia 9 estaremos adorando, dia 10 vai estar toda a equipe da TV Linhares Isso lá aí. também adorando. Esse é um né? momento muito importante para todos nós. E dê lugar. Pode falar seus contatos e a agenda aberta para poder fazer algum tipo de tratamento, bater um papo com essa psicanalista aqui que Meu telefone de contato é 27 99 88 58 649. 27 99 88 58 649. Meu Facebook é Elisângela Rodrigues e o meu Instagram é Elis Rodrigues. Eu tenho também a da psicanálise, né, que é psicoterapeuta Elis Rodrigues. Amém? Eu quero deixar uma pequena e breve mensagem que o Senhor, ele fala assim conosco, em Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e seja corajoso, porque eu sou teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Ninguém alcança nada sem esforço e nem sem Deus. Se você esforça e se você quer, tudo é possível àquele que crê. E sem mim, nada podeis fazer. Quero deixar essa aí, um beijo, um cheiro e agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado.
pacote completo. Agosto estamos nos Gideões, mas em outubro a gente vai estar aí com um evento aqui em Linhares, Mulheres com Propósito. Conferência Mulheres com Propósito. Então, você, mulheres da cidade de Linhares, aonde alcançar, Cirleia, eu quero participar. A gente vai estar deixando também aí na descrição o número de telefone meu, missionária Silvia, né, para a gente poder estar conversando melhor sobre o evento, né, passando mais detalhes, lembrando que vamos estar vendendo kit, né? Esse foi isso, viu? Sobrenatural. Já, já. Né? Por isso que, ó, vai surpreender. Ser algo Glória a Deus. sobrenatural. Vai Aleluia. surpreender você. Então, vem, eu creio que Deus vai fazer um divisor de água nessa cidade. Oh, aleluia. Através da conferência Mulheres com Propósito. Eu quero perguntar para você, mulher que nos ouve, qual é o seu propósito? Então, vem para o Mulheres com Propósito, conferência Mulheres com Propósito. Deus tem coisas grandes para fazer, não só na nossa vida, como mãe, como mulher, como esposa, mas dentro da nossa casa, na nossa família. E a Nosso gente já quer interior. estender o convite, né? Ah, Já tem alguém que vai dar uma palestra boa para a gente. Já estou Vocês aqui. estão vendo, né? Deus, olha aí, já vai ser uma das palestrantes, vai falar, né? Famílias, é isso que eu falo, né, minha Nosso amiga? interior, Né? Muitas famílias são destruídas por causa do crack, né? E eu creio que já muitas pode mães contar com a perdem minha filho, participação. mulheres perdem marido, marido perde mulheres, né? E vai ter algo sobrenatural de Deus, o céu já está aberto sobre essa conferência, porque Deus tem falado, Deus tem palestrado, o Espírito Santo de Deus tem palestrado com a gente. Estamos na oração, né, minha amiga? E tem o cronograma de oração, viu, missionária Elisângela? Amém. Né? Pastora, missionária, também é pacote completo, irmão. Né? E a gente já está orando em prol dessa conferência. E eu quero convidar você a estar conosco, né? Nós já vamos colocar em oração, vamos estar em intercessão, e o Senhor já fez. Porque operando o Senhor, Ninguém fez pode esperar. pedir. Aleluia. Agora, só nos resta agradecer você pela sua paciência, pela sua Amém. audiência, pela sua generosidade, e que você receba da parte de Deus aquilo que Amém, Jesus. para você nesta noite. Amém. Não se esqueça, mulher. Qual que é o seu? Propósito. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.